Amém, bastante gente, né? Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Tem sido bênção, não? Foi bênção a primeira aula. Nós vamos continuar firme ali no Batalha Espiritual, às segundas-feiras, né? E eu tenho, já gerou até testemunhos, né? E a gente tem recebido, amados, assim, no privado, inclusive, né? Pessoas conversando com a gente. Tem uma irmã dos Estados Unidos que está participando também, a Daviana, né? Ela compartilhou lá a situação da igreja local lá, né, onde ela congrega e compartilhou com a gente coloca intercessão também, amém? Então, se você quiser compartilhar algumas coisas, manda no privado, a gente coloca no nosso grupo de intercessão, nas minhas intercessões, as intercessões que nós fazemos, nós apresentamos diante do Pai, intermediamos, né, diante do Pai o seu pedido, a situação, né, que alguém esteja passando aí. Eu sei que o inimigo, ele vem para nos enfraquecer, né, o objetivo dele é nos enfraquecer, a nossa fé, enfraquecer a nossa comunhão com Deus, né? E a gente tem que estar bem atentos a isso, com um discernimento bem apurado aí, para não deixarmos, né, que a chama da viva do Evangelho de Cristo esteja baixa dentro de nós. A chama do Evangelho de Jesus Cristo tem que estar sempre acesa, uma labareda de fogo, né? Como o Senhor disse que nós somos ministros, labaredas de fogo, e é assim que nós temos que estar, amém? Nenhuma circunstância é maior do que o poder do sangue de Cristo, nenhuma. Você pode estar passando por um momento muito difícil, o máximo assim de dificuldade que for, o Senhor é socorro bem presente, vai passar. Mas o que você não pode é você diminuir a sua intensidade com o Senhor. Amém? Porque geralmente a gente fica fragilizado, a gente fica assim, né? Pega situações, né, difíceis e parece até que a gente dá uma diminuída na nossa comunhão com o Senhor. Não pode ocorrer isso. Amém, amados? A gente tem que estar vigilante. Ah, estou em guerra, está difícil, estou passando por uma tristeza, está muito ruim a situação, está ruim, mas eu manterei o meu Senhor como foco da minha vida e mais intenso ainda. Então, vou buscar ele com mais intensidade. E você vai ver que a situação, passa rapidinho e tudo se resolve da melhor forma, conforme a vontade do Pai. Amém? Então, eu vejo assim, muitas pessoas vão esfriando conforme vem os problemas da vida, né? As circunstâncias, os problemas. Aí o inimigo percebe e ele vai intensificando aquelas coisas na mente, nas emoções. E quando vê, a pessoa está distante, né? Muito distante aí da primeiro amor, da primeira comunhão com o Senhor, né? Daquela primeira oração que você fez, que você rasgou seu coração, chorou na presença dele. Então, não importa o tempo, se é 20 anos, se é 30 anos que você anda com o Senhor, tem que ser que nem aquele primeiro dia que você entendeu o amor dele, sabe? Que você se quebrantou, que você falava do amor de Jesus para todo mundo, né? Então, vamos voltar sempre às primeiras chamas de amor, né? Sempre aumentando o fogo pelo Senhor. Amém? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui então a minha tela. Hoje nós vamos ver sobre o perfil do intercessor. Em tudo isso que eu falei um pouquinho aqui, amados, é vero, tá? A gente também tem, né, uma jornada, e a gente sabe como o inimigo né? Vai esfriando, vai colocando problemas, vai trazendo coisas, e daqui a pouco a gente está, né, de vez de intensificar o relacionamento com o Senhor, nós vamos esfriando, né? Aí vem os desejos da nossa alma, vem as coisas que a gente começa a olhar que são atrativas do mundo, aí pronto, aí o negócio fica feio, né? Então, o intercessor, ele está sempre atento, né, ao que está acontecendo ao redor dele, ao redor, com as pessoas, né? Ele está sempre atento no mundo espiritual, ele observa, ele analisa, né? Não age por impulso, por emoção, mas sim por direção do Espírito Santo.
Amém? Nós não devemos agir por emoção, por impulso. O Espírito que habita em você é o mesmo que habita em mim e é o mesmo que habita em todos nós que cremos em Cristo Jesus. E esse Espírito, ele nos dá o discernimento, ele nos dá um alinhamento, ele nos dá resposta, ele nos dá direção, ele nos conduz, ele nos guia. Então, nós temos que, como intercessores, buscar intensamente esse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, o perfil do intercessor, conhecendo o chamado da intercessão e as características que definem aqueles que compõem o ministério da intercessão. Então, nós vimos nas 2 primeiras aulas, né, o conceito de intercessão, todos nós somos intercessores, né? Não importa se você participa do ministério, você é um intercessor do Senhor. Amém? O ministério de intercessão é algo específico, gerado na igreja local, né, onde nós vamos atuar como corpo de Cristo na igreja local, né, mas intercessores todos nós somos, todos aqueles que estão em Cristo são intercessores, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre o ministério, um pouco sobre o que compõe, né, aqueles que compõem o ministério de intercessão, vendo o perfil, vendo as qualificações, né? Então, vamos lá. Todos estão vendo e me ouvindo bem, né? Só mais um check-up para ver se está tudo em ordem. Tudo em ordem, vendo, ouvindo, glória a Deus. Amém. Então, vamos lá. Vou deixar o chat aqui aberto para a pastora Thaís ir vendo aqui para mim. E nós vamos, então, para o conceito de intercessão, né? O conceito não. O conceito. Dá uma revisão aqui, né? Então, só revendo um pouquinho para a gente adentrar no tema da aula, né? Então, nós vimos que intercessor, né, é um mediador entre duas partes. O intercessor é aquele que se coloca no meio entre duas partes para buscar uma intervenção do Senhor, um acordo, algo, uma vitória, né? Numa busca, nunca busca a derrota de ninguém, mas sabe com clareza quem é o verdadeiro oponente, né? Então, a gente tem que saber contra quem é a nossa luta, que é exatamente o conhecimento da batalha, né? Então, o intercessor, ele tem que conhecer e destrinchar este versículo, né, que o apóstolo Paulo colocou, onde ele cita aqui que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, ou seja, não é contra pessoas, não é contra seres humanos, né? Porque quem é de carne e sangue, com certeza, é humano, né? Mas contra quem? Aí ele cita aqui algumas categorias aqui, né? Principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele dá um local, né? Ele cita aqui as forças, ele cita aqui o local e contra quem é, né? Então, o intercessor precisa conhecer, né? Não conhecer no sentido de se aprofundar em demônio, nome, uma série de coisas. Não. Mas ele precisa saber que a luta é na esfera espiritual, ele precisa saber que o oponente, né, é Satanás, é o diabo, é o acusador, né? Mas não precisa ficar estudando muito sobre demônio, ok? A gente, mais no campo da batalha espiritual, a gente vai dar uma destrinchada melhor nesse assunto, mas o meu foco é sempre conhecer o Senhor, né? A gente precisa conhecer cada vez mais o Senhor, e isso nós vamos fazer eternamente, como nós vimos. Preparo é essencial, amados. Preparo é essencial. Quanta gente perece, né? Perde guerras, perde lutas, porque não tem preparo, né, adequado para conhecimento adequado para poder entender, né, as questões espirituais, as batalhas espirituais que nos cercam, né? Muitos pensam que batalha espiritual é luta contra demônio, tal. Não, às vezes é a luta na mente, né? Com as emoções, né? Existem níveis de batalha espiritual, né? Mas nós temos que estar bem preparados. Então, como advogado espiritual, o intercessor não age sem conhecimento, né? Tem que ter conhecimento da causa, né? O intercessor tem que ter o conhecimento da causa que ele vai pleitear. Por exemplo, se você vai no advogado, o advogado vai falar assim para você: ah, tá, legal, qual que é a causa? Você vai apresentar a causa para ele. Não, a minha causa é trabalhista. Eu saí da empresa,
trabalhei lá 2 anos, aí eles não me pagavam as horas extras, aí você vai apresentar para o advogado tudo aquilo que você quer a sua causa, certo? Ué, não é diferente para o intercessor. Se nós vamos mediar, fazer uma mediação com o Senhor, nós precisamos saber, né, a causa, né? Não adianta a pessoa falar para nós, ore por mim. Ah, legal, oro por você. Sobre o que, o qual, que motivo, que razão, né? Quanto melhor seu preparo, né? Quanto melhor seu preparo, mais rápida será a vitória, né? Da circunstância, etc. A resposta, né? Falando vitória aqui, mas é a resposta, né? A intervenção do Senhor, né? Saber com quem lutamos e que armas usar é preponderante, né? Temos que saber as armas também. Nós vamos ver sobre armas numa outra aula, né? Muito bem. Opa, passei para outra aqui. Características de um intercessor, né? Essenciais de um intercessor. Para exercer o ministério de intercessão com êxito, né? É necessário desenvolver características pessoais indispensáveis para nos tornar vasos úteis na mão de Deus. Então, existem algumas características de intercessor, e uma delas é inconformismo. Não aceita as circunstâncias adversas como definitivas, né? Mas crê que Deus pode transformar toda a situação, ok? Então, uma característica de alguém, do intercessor, é o seguinte: ele não é um conformista, né? Ah, sabe o que é? É assim mesmo, a situação é assim, né? Não. Ele olha e fala: opa, isso aqui pode ter intervenção de Deus, sim. O Senhor pode mudar. O Senhor pode curar. Olha, isso aqui o Senhor pode libertar essa pessoa. Olha, isso aqui o Senhor... Então, assim, um intercessor, ele vê uma situação, né? E ele não se conforma, né? Ele fala, não, né? A palavra de Deus diz isso, isso e isso, e eu estou vendo que essa situação está contrária a palavra e a vontade de Deus. Então, o intercessor, ele não se conforma, não é um conformista, né? Ah, não, minha vida é assim mesmo, sempre foi assim. Oi? Conformada, né? Não é uma pessoa conformada. Então, fica assim, né? Essa primeira característica tem que ter... a gente tem que buscar ela, olhar as situações e falar, não, tem jeito sim, o Senhor pode alterar essa situação, né? Então, a primeira aqui, ó, característica, inconformismo, né? Vai buscar a alteração da situação. Segunda, vida de oração, né? Comunhão constante com o Pai, mantendo uma vida de devoção e sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Então, intercessor, amados, ele tem que ter a prioridade na vida com Deus, né? Eu tenho que ter a minha devoção diária ao Senhor. Eu tenho que buscar a presença do meu Deus como se eu tivesse com muita fome, né? Sabe quando você está com muita fome de comida para o seu corpo, né? Que você fica desesperado. Ai, meu Deus, que fome, que fome! É assim que nós temos que estar dia a dia com uma fome da presença do Senhor, né? De só sair da presença, do secreto, né? Qual que é o secreto? Seu quarto, local onde você reserva para estar com o Senhor, né? Na sua sala, onde for, eu não sei qual é o seu secreto. A questão é que o intercessor, ele tem vida íntima, não tem como ser um intercessor se eu não tiver intimidade, não tiver ligação com Deus ali, e me tornar amigo do Senhor, como Abraão foi amigo do Senhor, e o Senhor compartilhou o que ele ia fazer em Sodoma, né? E aí Abraão intercedeu, não é isso? Como Moisés, né? Que Deus queria levantar ele como uma nova nação, e ele falou, não, Senhor, essa promessa o Senhor fez para Abraão, né? Olha o diálogo do Senhor com Abraão, com Moisés, olha o diálogo do Senhor, né, com o Filho, quando esteve em carne aqui, Jesus, né, como que o Senhor se comunicava com o Senhor, né,
Um versículo que não sai da minha cabeça é quando Jesus, ele chega no Jordão, e aí João está batizando, ele fala, ô João, beleza? Beleza, ó, eu vim para ser batizado. E aí o João fala para ele, não, olha, eu que tenho que ser batizado por você. E aí toda a humildade de Jesus, ele fala, não, é assim que o meu pai quer, que seja feita a vontade dele, Jesus é batizado. E aí veio a pomba, mas uma coisa me marcou, é uma voz que diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Então, olha só que intimidade, né? Que coisa maravilhosa o Senhor olhar para nós e falar assim, essa é a minha filha amada em quem eu me tenho prazer, né? Então, amados, a gente não pode, sabe, tem que levar a sério a vida espiritual e cortar, podar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, sabe? É aquela coisinha, mas corta, né? Ah, é um hábito, corta o hábito. É uma pessoa, corta a pessoa, né? Ah, é o meu trabalho, tá? Procura outro e corta o trabalho. Qualquer coisa que estiver te afastando ou fazendo você, conduzindo você para a tentação, se afaste. Amém? Corta pela raiz. Falo isso com a maior segurança aqui, ó. Corta pela raiz, né? Tá te afastando da presença, tá te tirando foco, tá roubando o seu tempo, tá fazendo você retroceder, corta. Corta, porque eu vou te falar que você, com certeza, você não... Tá aí uma coisa que você não vai se arrepender, é cortar situações, pessoas, coisas, objetos, músicas, qualquer tipo de coisa que esteja impedindo você de ser um amigo do Senhor. Amém? Outra coisa, disposição. Outra característica é disposição, né? Prontidão para atender o chamado de Deus a qualquer momento, colocando-se à disposição do reino, né? Então, às vezes o Senhor vai falar, ei, Maria, ô Lúcia, né? 3 horas da manhã, levanta aí porque eu quero que você interceda por algo que eu vou compartilhar com você. E aí, o que nós vamos falar? Não, Senhor, agora é 3 horas da manhã. Amanhã o Senhor me fala, né? De forma alguma, amém? Na hora que o Senhor chama Samuel, de noite, né? Aí Samuel, opa, eu ouvi uma voz, né? Aí Samuel, aí ele, opa, na terceira ele foi instruído e falou, fala, Senhor, né? E foi de noite, né? E Samuel ouviu e, opa, ele não tinha muito discernimento, mas nós, creio que nós temos, né? Então, amados, prontidão, né? Prontidão para poder estar à disposição do Senhor a qualquer momento, ou de uma vida, né? Um amigo, alguém, né? Olha, eu preciso que você interceda uma situação assim, 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 né? Opa, eis-me aqui, vamos lá, vamos interceder, vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor, né? A outra coisa é fidelidade, né? Perseverança e compromisso inabalável com o ministério, mesmo diante das dificuldades da oposição espiritual, né? Quando a gente está no ministério de intercessão, né, tem ali um momento, né? Principalmente ministério local, ali dentro da igreja, né? Tem as escalas lá. Tem escala na sua igreja? Quem já tem ministério de intercessão ativo na igreja e você tem escala lá para estar lá, para interceder naquele dia, naquele momento, né? Então, a gente tem que ser fiel àquilo que nós nos propomos a fazer, né? Então, eu estou escalado, eu vou lá. Ah, pode ocorrer situações, mas o que eu quero dizer assim, né? É ser fiel, né? Perseverar, mesmo diante de circunstâncias difíceis, né? Então, às vezes, a pessoa está passando por uma situação difícil financeira, e aí ela se afasta da intercessão, né? Ah, não, é porque minha situação está difícil, né? Eu não estou conseguindo me concentrar, amado. Nada disso. Imagina Paulo, né? O apóstolo Paulo. Sabe o que é? Hoje eu fui açoitado, tomei 20 chibatadas. Então, peraí, Senhor, vamos dar uma minimizada aí. Eu não vou mais, né?
Imagina Paulo de Tarso, as cartas que ele escreveu. Sabe o que é? Não, já fui preso a primeira vez, né? Estou aqui na prisão. Quando eu sair, eu vou diminuir. As melhores cartas do apóstolo Paulo foi quando ele estava preso, encarcerado. Encarcerado. Ele começou a escrever cartas para Éfeso. Olha a carta de Éfeso, né? Olha a carta que o apóstolo Paulo escreve preso. Olha as cartas que ele escreve quando ele estava preso. Então, assim, a maior graça do Senhor, né? Por isso que ele fala, Paulo, minha graça que basta. A graça do Senhor, ela tem que ser tão imensa sobre nós, que não importa a situação que eu esteja, né? Eu vou vencer as minhas emoções, eu vou vencer aquela situação estando na presença do Senhor e cumprindo o meu propósito, né? Cumprindo o meu propósito, cumprindo o meu chamado, cumprindo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, né? Há situações que talvez você possa dar uma diminuída na intensidade do serviço local. Ok, isso é lícito, né? Tem alguma situação, não dá para estar presencial lá no compromisso com a igreja, ok, no serviço local, para a igreja local. Mas lá na sua casinha, você, Senhor, e vamos lá interceder, e vamos lá continuar fiel àquilo que o Senhor colocou para a minha vida. Porque o inimigo gosta de nos tirar do propósito. Eu mesmo já saí do propósito, né? E chega uma hora que você aprende como lidar, né? Então, que você possa aprender rápido a lidar com as circunstâncias da vida, né? Atributos espirituais do intercessor, né? Então, um atributo é amor, né? Sem amor, não tem como. Tudo que nós vamos fazer tem que ter amor. Por quê? Porque Deus é amor, né? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8b, Deus é amor. O amor é o fundamento de toda intercessão verdadeira, né? Então, quando eu for interceder, né, eu tenho que interceder com muito amor, né? Como se aquela causa fosse minha, né? Ó, identificação é o outro ponto aqui, ó. Identificação com a causa daquela pessoa, né? Aí gera um sentimento de compaixão, que a gente entra verdadeiramente ali, né? Como se fosse a nossa mesmo, né? Compaixão, sentindo as dores daquela pessoa, né? Então, é um ingrediente de amor divino, inclusive, essa compaixão. Jesus, ele se comovia, ele se movia por compaixão, e ali ele atuava e libertava e curava e manifestava o poder do Pai sobre toda e qualquer situação, né? E discernimento, isso é muito importante, você tem que buscar, se você não tem, você tem que pedir ao Espírito Santo e intensificar isso com o Espírito Santo, que é o discernimento, capacidade de conhecer com segurança se determinado comportamento é causa natural, humana ou satânica, né? O discernimento protege e direciona a intercessão corretamente, né? Então, vai interceder, né? Comentar uma situação com você, você vai interceder. Mas antes de você começar a interceder, peça discernimento para o Senhor. Senhor, essa situação, né? Espírito Santo, como que é essa situação? Será que a pessoa é da alma da pessoa? É da emoção dela? É uma atuação, um sopro do inimigo? É uma atuação, de fato, espiritual? É uma coisa fisiológica mesmo, do corpo, que precisa de tratamento, né? Então, qual que é, Senhor, essa situação? Me dá o discernimento para que eu interceda com eficácia, acertando no alvo, né? Então, todo intercessor, antes de começar a interceder, vai buscar discernimento, né? Vai estar cheio de amor, vai se identificar com a causa, ter compaixão, mas ele vai buscar discernir toda a situação para não estar intercedendo de forma errada, né? Então, eu estou lá pedindo para o Senhor, Senhor, não sei o quê, e está fora, né? Não é uma situação. Eu estou pedindo, intercedendo
para que o Senhor intervenha para uma situação que é demoníaca, rapaz, tira esse demônio, tem atuado, não sei o quê, e a pessoa é uma doença física, precisa ir no médico, precisa de tratamento, né? Então, assim, a gente tem que ter discernimento para podermos ser efetivos na nossa intercessão, ok? Até aqui tudo bem? Tranquilos? Muito bem. Chamado. Luciano disse que ok. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat, tá? A pastora Thaís está olhando aqui o chat. E aí a gente, se for alguma coisa assim que é relevante, a gente já para e responde na hora, ok? Usa o chat aí. Então vamos lá, o chamado ministerial do intercessor. Primeiro que é o chamado divino, né? Eu coloquei até aqui em cima. Ó. Quem nos chama primeiro? A primeira pessoa que vai nos chamar é o próprio Senhor, ok? Então, a escolha é Deus. O ato de impor as mãos tinha e tem um significado de separação para o ministério, né? Isso é importante, né? Impor as mãos, tal, não sei o quê, separar para o ministério? Está lá em Atos, capítulo 6, quando a igreja foi crescendo, né? Havia ali, precisava levantar diáconos, né? Pessoas que servissem à mesa, que servissem as viúvas, etc. E eles falaram, a gente tem que levantar aí pessoas que possam trabalhar nesse ministério. E aí eles, em oração, em conjunto ali, né? Em oração, eles separam alguns, impõem as mãos sobre eles e delegam ali as atividades da igreja primitiva ali, né? Então a gente vê que imposição de mãos é importante. Mas o Senhor, né, é que escolhe primeiro. Antes de qualquer um impor a mão sobre nós, primeiro quem nos escolhe é o Senhor. Então a escolha é de Deus, né? Alguns versículos que a gente pode nos basear é em João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim, ó: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, né? Jesus compartilhando isso com os discípulos, mas isso é muito para nós, né? Determinação divina, o Senhor é determinado, isso é lindo, né? Salmos 139, versículo 16, diz assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, né? Deus já havia escrito nosso destino antes mesmo de nascermos, né? Então, o Senhor conhece tudo a respeito de você e até o final de você. Quantos creem nisso? Deus te conhece desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Quantos creem nisso? Sim, né? Antes de você virar uma semente dentro do útero da sua mãe, ó, Senhor, ó, já você partiu, a sua origem é dele, né? A nossa origem é dele, né? Então o Senhor já nos conhece, sabe quem nós somos, olha, o Senhor nos conhece tudo, só que por nós pularmos etapas, sermos desobedientes, quando ele já coloca um propósito na gente, tá? Já coloca propósito, já coloca a identidade, já coloca tudo. Mas o que acontece conosco, né? Nós, por desobedecer, pelo pecado, né? Nós, por ser desobedientes, estar longe dele, né? Antes de nós nos achegarmos a ele, nós estamos longe do propósito dele, porque nós estamos em rebeldia, no pecado, etc. Mas uma vez que você entregou a sua vida para ele, se religou como filho, se posicionou como filho de Deus, né? Marcado e ungido pelo sangue e o óleo do Senhor sobre a sua vida, marcado pelo Senhor, nasceu de novo, né? Foi batizado nas águas, morreu, nasceu de novo, nasceu do Espírito, né? Está andando com o Senhor, o propósito do Senhor acende novamente e nós começamos a alinhar-nos novamente à essência do que o Senhor nos criou, né? Então, o Senhor nos consagra, inclusive, antecipadamente. Olha o que ele faz com Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísse da madre, te consagrei. Ok?
Então, o Senhor, ele já havia consagrado Jeremias, já sabia que ia usar Jeremias, como Jeremias ia atuar e colaborar com o reino dele, né? Então, da mesma forma, amados, eu quero deixar aqui até esse desafio para você. O Senhor já conhece a Kátia, já sabia as habilidades, já deu as habilidades para a Kátia, já se revelou para a Kátia e tal. Mas o que acontece com a gente? Né? Que a gente, às vezes, não sai do lugar para colaborar, ser um colaborador do reino de Deus. É que nós nos prendemos nas nossas próprias habilidades. Nós achamos que não estamos preparados, sabe? Aquela coisa, acho que eu não estou preparado para isso, eu não sei falar direito, eu não sei, não é o momento da minha vida, e vai empurrando, sendo que o Senhor já te consagrou, já te habilitou desde o ventre da sua mãe. A gente só precisa despertar e falar: eles vêm aqui, Senhor, vamos lá. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça dentro da sua obra? Como eu colaboro contigo, Pai? Revela-te isso a mim. Eu me ligo agora, me dedico esse tempo aqui para eu buscar de ti, Senhor. E sabe o que Deus vai fazer? Vai responder, amém? Vai nascer uma chama dentro de você por algo que vai te consumir, porque você vai querer fazer com esmero, seja lá qual for, né? Amém? É assim com o Senhor? Quantos já estão atuando ministerialmente aí? Coloca aqui para mim quantos já estão atuando ministerialmente aí e essa chama tem crescido dentro de você, né? Quantos são... agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos estão aqui na sala são líderes de intercessão? Que lideram um grupo de intercessores aí na igreja? Ó, Regiane lidera, tem alguns que lideram aí, né? Muito bem, ó, Nayara, ó, tem líderes de intercessão, muito bem, né? Identificação com o povo, o exemplo de Neemias, né? Uma característica que a gente tem que ter é identificação com as situações, com o povo, né? Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, a gente já viu isso aqui, na aula passada, né? Então, a condição de dificuldade... Deixa eu desligar aqui, senão vai ficar na gravação também. Pronto. Desliga o microfone, porque senão depois na gravação aparece sua carinha lá e o seu microfone atrapalhando, né? Vamos lá. Então, a condição das dificuldades aqui, muitas vezes o povo fica preso, tem como pano de fundo tanto a atuação de forças espirituais do mal, quanto o conformismo e a falta de posicionamentos mais ousados na direção do contra-atacar as obras das trevas, né? Então, assim, a gente não pode ter medo, né? Maior é aqueles que está em nós. Uma vez que nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, vez que nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, né? Não tem por que nós termos medo, né? Então, temos que buscar o Senhor. Senhor, eis-me aqui, é para lutar contra essa situação? Junta lá o grupo de intercessores, 2, 3, onde tiver 2, 3 do meu nome reunidos, eu estarei presente. E assim, vai lá e começa a interceder e a batalhar, né? Neemias fez isso, buscou e depois foi lá e se juntou com seus irmãos para fazer. O intercessor verdadeiro, como Neemias, identifica-se profundamente com as necessidades do povo, né? Ele não apenas observa os problemas à distância, mas chora, jejua, intercede até que a vitória seja conquistada, né? Até que a situação seja alterada. Não vou colocar nem situação de vitória aqui, ó. Até que a situação seja alterada, ok? Então, o intercessor é essa pessoa, né, que vai identificar uma necessidade de um povo, de uma cidade, né, e fala: Senhor, eu olho para essa cidade e vejo que o Senhor tem algo mais para toda essa população. Então, como agir? Vamos interceder por essa cidade, por um governo justo, vamos interceder para que diminua a violência, para que diminua as drogas, para que diminua, né, as coisas, né? Então, a gente tem que olhar e não ignorar, né?
Ah, mas o Brasil é assim mesmo, é corrupção, o governo é assim mesmo, não vai mudar. Não, nós vamos colocar, porque a palavra diz que quando um justo governa, né, o que acontece? Toda a nação é abençoada, né? Então a gente tem que continuar intercedendo para que o Senhor coloque pessoas que governem as cidades, as nações, países, né? Nações com justiça e igualdade. Qual que é a pergunta? Vai falando. Ela faz parte tá na igreja, não faz mais parte do Ministério de Intercessão. Então, a Alessandra está falando assim, ó, não faço mais parte do grupo de intercessão da igreja, pois já faço parte de mais 2 ministérios. Isso me impede de interceder na igreja? A líder disse que eu não podia. Não entendi, mas respeitei. A igreja tem só 5 intercessores. Pode interceder sim, tá, Alessandra? Nada impede ninguém de interceder, né? Posso estar intercedendo sim, normal, né? Não é porque você não faz mais parte do ministério que você não possa interceder. Durante o culto, aí sim, na igreja, ficar em pé, interceder, você vai estar. Você tem que estar debaixo da direção de quem lidera, né? Então, por exemplo, vamos colocar essa situação de forma mais clara. Eu, Márcio, estou dentro da igreja, não faço mais parte do Ministério de Intercessão. Então, ora, se eu não faço mais parte do Ministério de Intercessão e tem pessoas que foram levantadas e fazem parte, eu não preciso ficar intercedendo mais, né? Se já tem pessoas lá que estão intercedendo, que estão posicionadas para isso, eu não preciso mais interceder. Mas eu vou interceder na minha casa, pelas nações, por situações dos meus amigos, por qualquer motivo. Mas na igreja local, por respeitar, né, e não fazer mais parte do Ministério de Intercessão, é preferível que eu fique quieto, né? Não dá para você se posicionar dessa forma lá, porque quebra um princípio que Deus, ele olha, o inferno olha, que é um princípio de quê? De autoridade espiritual. Pode falar, pastor. De autoridade espiritual, ok? Então, a gente não pode ferir a autoridade espiritual, né? A gente tem que ter ordem ali no culto. Submissão, né? Submissão é muito importante, né? Então, respondendo a pergunta da Alessandra aqui no chat, tá, pessoal? Mas vamos lá. Qualificações de um intercessor. Uma jornada profunda pelos atributos essenciais daqueles que se colocam na brecha diante de Deus, né? Então, se a gente vai se colocar na brecha, né, nós temos que estar alinhados, certos. Eu não posso estar em rebeldia, rebelião, ou contrário a uma ordem de um líder, né? Desde que aquilo seja um líder bem posicionado, esteja correto aquela posição. Por quê? Porque como que o inimigo age, gente? Ele age através de pequenas aberturas, não é isso? Ele não age através de pequenas aberturas, eu não posso ter abertura, né? Brechinhas, porque ele vai procurar qualquer buraquinho para entrar, para atrapalhar e bagunçar as coisas, né? Vamos lá. O chamado da intercessão. Existem várias qualificações que devem estar presentes na vida de um intercessor. A intercessão não é simplesmente uma atividade religiosa, mas um chamado que exige profundidade espiritual, exige maturidade, compromisso absoluto com os propósitos de quem? De Deus. Amém? Então, não dá para intercessor, ele que recebe o chamado, que vai atuar na intercessão, tem que ter profundidade espiritual com o Senhor, respeitando tudo que é do Senhor, respeitando os irmãos, respeitando as autoridades espirituais do local onde eu estou, maturidade, tem que ter maturidade, porque assim, tem gente que se fere, né, por uma coisinha. Aí, fulano falou tal coisa, pronto, já se feriu. Né? Tem crente dodói? Tem crente que é emocionalmente fraco. Pessoas emocionalmente fracas tendem a receber maiores ataques do inimigo. Guarda isso aqui, ó. Pessoas com imaturidade emocional são alvos mais fáceis para o ataque do inimigo na mente. Severo, tá? Então, assim,
A gente tem que procurar, todos nós temos que procurar a maturidade de Cristo. O nosso caminho, o nosso trajeto, o nosso alvo é buscar a maturidade de Cristo. Então, nós não podemos ser dodói. Eu apresentei um projeto lá de intercessão, não foi aprovado. Glória a Deus. Não é por isso que eu vou ficar com cara feia para o meu líder, não sei o quê. Então eu vou sair do grupo de intercessão. Não. Maturidade, gente. Né? Mais do que um projeto, é você. O senhor não quer o seu projeto, o senhor quer você. Projetos, existem 200 mil, 300 mil, milhões de projetos. O senhor não está interessado em nenhum deles. O senhor está interessado na nossa obediência, na nossa comunhão, no nosso amor para com o próximo, nós sabermos receber não, nós sabermos receber cara feia e rebatar com sorriso, né? A pessoa nos ferir e nós perdoarmos, né? Isso ele tem interesse, isso é maturidade, né? Não fazer fofoca, sabe o que é? Fulano falou, que me disse que falou. Gente, nada disso, ok? Isso aqui você tem que ter, maturidade, compromisso absoluto com os propósitos de Deus. Nessa jornada, destacaremos 4 qualificações essenciais que devem ser visíveis na vida de um verdadeiro intercessor, exemplificadas através de grandes homens de Deus que eram no Antigo Testamento, né? Então, assim, primeira coisa que você tem que entender é isso aqui, é um privilégio ser intercessor e ter acesso ao trono do Pai. Intercessor tem acesso, né? Intercessor bem posicionado, maduro, com profundidade espiritual, com relacionamento íntimo, amigo de Deus, tem acesso ao coração do Pai. Tem acesso à sala do trono, onde o Pai jorra aquilo que está no coração dele. Então, qual é o foco do seu? É você buscar a maturidade de Cristo, é você buscar a profundidade espiritual que Jesus nos ensinou quando esteve na Terra. Que maturidade Jesus teve quando esteve conosco como homem, né? Ele se deixou ser levado pela oposição? Não. Ele amou todos, sim. Comeu com os pecadores, sim. Foi contra o sistema religioso? Foi. Né? Olha a maturidade dele, gente, ao lidar com as diversas situações. É essa maturidade que nós temos que buscar. Ele é o padrão, né? Ele é o exemplo, o modelo a ser seguido, né? Então, nós temos que buscar, ok? Vamos ver essas 4 qualificações aqui, primeira delas, né? Guarda essa primeira aqui, Primeira delas. Deixa eu abrir aqui que o meu computador está lento, tá? Vamos lá, primeira qualificação, convicção absoluta da justiça de Deus. Deus, ele é justo. A primeira qualificação essencial de um intercessor é ter, como Abraão, uma convicção inabalável da justiça de Deus. O intercessor precisa compreender que Deus nunca trará sobre os justos o juízo que somente os ímpios merecem, né? Então, assim, primeiro, convicção da absoluta justiça de Deus. A referência que a gente cita de Abraão, né, lá de Sodoma, Gênesis 18, ele disse, em outras palavras, o juiz de toda a terra não faria justiça? Ele faz uma pergunta lá para Deus, né? Então, isso revela algo poderoso. Abraão não estava tentando convencer Deus de ser justo. Ele tinha certeza de que Deus era justo. Por isso ele foi interceder em relação a Sodoma lá, o justo de Sodoma. Senhor, será que o Senhor destruiria se tivesse 50 justos lá? Né? Por que ele colocou isso, perguntou isso para o Senhor? Porque ele tinha certeza de que o Senhor é justo e ele não ia destruir a cidade se ali estivesse, né? O que isso significa na prática? Né? Você ora sem desconfiança. Intercessor ora sem desconfiança. Ora com certeza. Senhor, tu és um Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, sob seu domínio estão todas as coisas e todas as pessoas do céu, debaixo dos céus e em todos os lugares. Não existe nenhum lugar que o Senhor não reine.
Então, o Senhor tem o governo, a justiça, e tudo está sob o seu domínio, o seu controle. Então, eu peço-te, ó Pai, que o Senhor olhe para esse servo humilde, para a minha oração, né, pequena, que faço diante do Senhor, em temor ao Senhor. Pai, intervém em favor do meu irmão, que está passando por essa situação e aquilo. Pai, eu já discerni, o teu Espírito me deu discernimento, que, né, eu preciso estar ali, eu coloco diante do Senhor essa situação, e aí o Espírito Santo vai te conduzindo na intercessão. Mas entrar com segurança, sabendo para quem você está orando, né? Abraão sabia para quem estava fazendo aquela pergunta. Você não acha que Deus não pode... você não acha que Deus pode agir errado, né? Você não entra em oração com medo de injustiça divina, né? Então, nada disso aqui, ocorre, né? A gente entra sabendo quem é Deus, né? Por isso que a gente tem que conhecer o Senhor. Se nós não conhecermos aquele que governa sobre tudo, se nós não conhecermos ele, como nós pleitearemos a causa de alguém perante ele, se nós não o conhecemos? E como nós o conhecemos? Lendo as Escrituras. Quanto de Bíblia você lê por dia? Né? Quanto de Bíblia você lê por dia? Ou uma vez por semana só você pega nela? Né? Então, o intercessor ele está constantemente lendo a palavra. Por quê? Se eu leio a palavra, eu vou conhecendo cada vez mais o Senhor. Olha, o Senhor agiu é justo. Ele agiu assim, 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 determinado trecho A, B, C. Olha, o Senhor é manso e compassivo, é misericordioso. Eu li isso aqui. E à medida que eu vou lendo a Bíblia, o Senhor vai se revelando, eu vou enxergando, ele vai se revelando, ele vai se mostrando a mim cada vez mais, e eu vou cada vez mais sendo convicto do Deus que eu ando, sirvo e oro, né? Deus, deixa eu abrir de novo aqui, Deus não julga o justo com o ímpio. Essa é uma percepção espiritual essencial. Na intercessão de Abraão, ele pergunta lá, né, se houvesse 50, se houvesse 10, o ponto não era número, era o entendimento de que Deus separa o justo do ímpio. Isso constrói fé por quê? Deus não age de forma aleatória, Deus não é injusto ou impulsivo. Existe um critério divino perfeito para as tomadas de decisões dele, né? Então, é isso. Deixa eu ver mais um pouquinho para baixo. Equilíbrio essencial. Esta dupla compreensão de que Deus é justo, né? E que ele é um Deus que não julga o justo com o ímpio, esse equilíbrio, né? Se faz uma justiça perfeita. Então, Deus não negocia sua santidade, Deus não erra julgamentos, Deus não age por emoções descontroladas. A justiça de Deus não é como a humana, limitada e falha. A justiça de Deus é perfeita, é santa e equilibrada com uma pintadinha do que nós chamamos de misericórdia. Amém, queridos? Muito bem. Vamos aqui para mais uma outra qualificação. Profunda preocupação com a glória de Deus, né? Então, justiça de Deus, agora profunda preocupação com a glória de Deus, né? A segunda qualificação vital é, como Moisés, uma preocupação suprema com a glória de Deus acima de qualquer ambição pessoal. Moisés recusou duas vezes, não foi uma só não. Moisés recusou 2 vezes a oferta do Senhor de fazer dele o início do maior povo da terra, porque a glória de Deus era mais importante do que a sua própria reputação, ok? Então, a glória de Deus é maior do que a nossa reputação. Né? Então, se tiver algo para fazer que vai glorificar o nome do Senhor, né? Que o Senhor seja glorificado e eu diminua, eu nem apareça. Né? Então, nós fazemos tudo, né, para a glória de Deus, para que ele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, né? E não para o nosso ego. Né?
Ah, você viu, irmão? Eu fiz lá, deu certo, você viu, não sei o quê. Não, 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 amados. Tudo, né? Ah, eu orei e aconteceu, você viu? O irmão deu testemunho lá, ó. O irmão Márcio orou, deu tudo certo. Queridos, a glória é do Senhor. Amém? Intercessor, ó, ora, fica quietinho no quarto dele, nem precisa falar nada. Ah, viu, irmão? Intercedi por você essa noite, viu? Viu, pastor? Estou intercedendo pela igreja. Ó, irmão, estou intercedendo pela... Irmão, não precisa falar nada para ninguém. O intercessor, ele fica quietinho, intercede, vê as coisas acontecer. Por quê? Quem olha e quem tem que olhar não são os homens. Quem tem que ver, enxergar o nosso posicionamento é o Senhor. Amém? Não são homens. Tem pessoas que querem ministério, que querem chamados, que querem postos dentro de igreja, para aparecer, para preencher o vazio, para ter o ego amassageado. E eu falo para você, querido, é blefe isso, é um blefe do inimigo. Amém? Você vai cair por terra, a casa cai, a pessoa fica cansada com o tempo, né? Ela fica exausta, a vida fica empacada. Por quê? Porque está agindo por motivos fora da glória de Deus. Não está fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para massagear o ego. Então, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Se você está exercendo algo dentro da sua comunidade, como intercessor lá, para se aparecer, para que as pessoas vejam que você faz parte de algo, esquece. É melhor você sentar, ficar quietinho lá, esperar o Senhor, né, de fato encher o teu coração e a sua vida, você se alinhar à vontade dele, ao plano dele, para depois você fazer alguma coisa para ele. Porque se lembra que eu te falei que primeiro ele quer quem? Primeiro ele quer nós. Antes de você ser pastor, antes de você ser líder de intercessão, antes de você ser qualquer coisa, a primeira coisa você tem que ser filho, amado dele, aos pés dele, né? Sendo discipulado, disciplinado por ele, ser cheio da presença dele, né? Ser cheio, conhecê-lo a ponto de derramar para as pessoas, né? Então, a gente só pode dar aquilo que nós temos. Ora, se eu não tenho o Senhor, e se eu não dou a glória devida para Ele, para o nome dEle, né? O que eu estou dando? Carne, ego, de mim mesmo para os outros, né? Querendo agradar a homens. O exemplo de Moisés. Quando Deus ofereceu a Moisés a oportunidade de se tornar pai de uma grande nação, ele preferiu, aqui, ó, ele preferiu interceder pelo povo rebelde, colocando a glória e a reputação de Deus acima do seu próprio legado, né? Não interessa legado humano, eu quero que o Senhor seja glorificado, né? Ah, não importa, eu sei a unção que eu tenho, eu sei o que eu já fiz com o Senhor, mas se for para servir, diminuir para que o outro cresça, que assim seja, né? Se for para eu diminuir, para alguém ser salvo, se for para eu servir, diminuir o meu padrão, diminuir ali, tirar meus títulos, né? Tirar o título de pastor, tirar todos os títulos, para que alguém conheça Cristo, né? E seja salvo por Cristo, que assim seja, Senhor. Arranca tudo de mim. Títulos, cargo, posição, tudo, né? Para que o seu nome seja glorificado, para que vidas sejam salvas, para que ministérios dentro da igreja local sejam levantados, né? Então, às vezes, a gente precisa o quê? Diminuir. Mas o Senhor sabe quem você é. O mundo espiritual sabe quem você é, né? Mas nós diminuímos humildemente, vamos servir quietinho, vamos servir os irmãos, vamos ajudar nas implantações que tem que fazer na igreja local, né? Mas o Senhor sabe do seu potencial, sabe quem você é, sabe tudo sobre nós, né? Não preciso expor, eu não vou fazer isso, porque, olha, não, peraí, eu tenho um título aqui, né? Eu já sou pastor, não posso pegar um pano e passar no chão, ir para a igreja, porque eu carrego sobre mim, né, um título de pastor. Perdão, amados, mas tudo isso é imaturidade, amém? Tudo isso é coisa muito pequena, porque o maior de todos, que veio para servir, né, que tirou toda, como em Filipenses, ele se despojou de tudo,
da sua glória, da sua posição como Deus, para servir, né? Como servir os pecadores, servir eu e você. Se ele se despojou de toda a sua glória, quem sou eu e quem é você? Que título é esse que você carrega, que é idolatria, inclusive, né? Falo isso, se tiver pastores aqui, perdão, pastores, mas é o que o Espírito Santo manda falar, né? Vamos lá. Humildade, sede mansos e humildes. Mais importante é que o Pai te conhece. Amém? Terceira qualificação, relacionamento íntimo com Deus. Né? A gente falou um pouco sobre isso. Comunhão constante. O intercessor mantém uma vida de comunhão ininterrupta com o Pai, vivendo conscientemente sua presença, né? Vou dar uma palhinha aqui, ó. Não adianta, queridos, assim, ó. Eu busco ao Senhor, vamos supor, uma vez por dia, eu faço lá, Senhor, em nome de Jesus, pego a Bíblia, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou fazer meu devocional, pego a Bíblia, vou fazer meu devocional. Leio o devocional, tal, beleza, entendi a palavra, agora eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, tal, não sei o quê. Passou ali meia hora, uma hora, eu fiz meu devocional, chorei, tal, tal, tal. Acabou, fui trabalhar. Chega no meu trabalho, né? Chegou lá no meu trabalho, eu sou outra pessoa. Eu não expresso Cristo, eu mudei, eu já deixei Deus lá no devocional daquela uma hora atrás. Não, amados. Nós temos que ser a carta viva do Senhor sobre a terra, em qualquer ambiente, qualquer lugar. Amém? E como? Como? Sendo e mantendo comunhão ininterrupta com Deus, né? Você vai fazer alguma coisa, coloca Deus junto, né? Eu tô assim, eu faço assim, ó. Vou fazer alguma coisa, aí eu falo assim, ai, Senhor, agora eu vou fazer esse aplicativo aqui, ô Espírito Santo, me inspira aqui, vai dar uma forcinha. Você é tão inteligente, me dá só um pouquinho da sua inteligência, Espírito Santo, né? Eu coloco Deus em todas as coisas. Eu tô pintando a minha casa aqui, né? E tô lá pintando e falando, tá ficando bom, Deus? O que você tá achando dessa cor aqui? Mas coisa de louco? Não é. O Senhor ama com paixão que a gente, ó, tenha vida na vida, vida com Ele ali, ó. Intimidade, o tempo todo conversando com Ele, o tempo todo falando, né? Isso é ótimo, é maravilhoso. Constância, que nem diz a Adriane aqui, né? Constância com o Senhor, né? Vem as circunstâncias difíceis, querem te tirar da presença do Senhor. O que nós fazemos? Impedimos, né? Vamos lá. Franqueza com reverência, né? Ele pode falar, o intercessor pode falar com total franqueza diante de Deus, expressando seus pensamentos mais profundos, porém sempre mantendo uma postura de reverência, né? Deus não é imaturo, claro, a gente tem toda a liberdade diante do papai, né? Senhor, papaizinho do céu, meu amado, né? Intimidade tem nada a ver com isso, mas sempre sabendo com quem você está falando, né? Acesso ao trono, relacionamento íntimo, garante acesso privilegiado ao trono da graça, onde todas as intercessões são apresentadas. Onde as intercessões são apresentadas? Digita aqui no chat, quem sabe. Quando nós intercedemos, oramos ao Senhor, essa intercessão que você está fazendo vai para onde? Pode dormir com você? Pode dormir com você? Para onde vai essa intercessão que nós fazemos? Para o trono da graça de Deus, vai para diante do Senhor, amém? É lá que o Senhor recebe. Inclusive, lá em Apocalipse 8, versículo 3 e 4, lê na sua casa aí Apocalipse 8, 3 e 4, fala que todas as orações dos justos, todas as orações, sobem e são depositadas num incensário, ok? E fica lá, né? São taças, ficam lá depositadas lá. Então, o Senhor recebe as nossas intercessões, as orações de todos nós, e um dia será derramada, em Apocalipse, se eu não me engano, lá para o 19, 20, não, 18, vai falar que essa taça depois o Senhor derramará como justiça sobre toda a terra, ok? Juízo sobre toda a terra. Deixa eu ver, já falei. Eu vou pular isso aqui, né, que é desprendimento e disponibilidade, a gente já falou bastante, né? Deixar o conforto, né? Tá lá dormindo, confortável, né? Deixa o conforto, levanta, vai interceder, vai orar,
O Senhor está te chamando, o Espírito Santo está te chamando, quer que você colabore com ele, né? Então a gente tem que estar lá à disposição, né? Receber uma ligação de alguém, atende essa pessoa, se posiciona, não deixa a preguiça e a carne tomar conta da situação, né? Coloque a mão na obra, não basta apenas orar. O intercessor verdadeiro tem que estar disposto a se envolver ativamente nas respostas às suas próprias orações, né? Então, põe a mão na massa, né? Está intercedendo por alguém, dá para fazer algo mais? Põe a mão na massa, vai lá ajudar aquela pessoa de alguma outra forma, não só por oração, né? Então, tem pessoas que falam, só estou orando por você. A pessoa está passando fome, você está sabendo da situação dela, que ela está numa situação difícil, a família está passando por necessidade, né? Então, Senhor, além de orar e me colocar na brecha por essa, para o Senhor abrir a porta, eu vou fazer uma bela cesta básica aqui e vou levar lá para o meu irmão, né? E vou lá colaborar de alguma forma. Isso em qualquer situação, obra na igreja, no contexto de igreja local ou não, né? Abandonando a segurança, né? O chamado de Deus, frequentemente, nos leva a deixar zonas de conforto para cumprir propósitos maiores que a nossa conveniência pessoal, né? Lembra de Neemias? Estava muito cômodo, confortável, cargo bom, comida boa, porque ele comia a comida do rei, né? Comida boa, com tudo do melhor. E aí ele deixa tudo para ir para uma terra que estava destruída, podia morrer lá por invasores, etc., mas ele deixou tudo e foi. Foi debaixo de um chamado, foi debaixo de uma ordem, foi debaixo de uma orientação de Deus, foi debaixo de jejum e de oração, né? De orientação do Senhor, não de qualquer forma, né? Muito bem. Estamos chegando no fim. Privilégio de ser da intercessão, né? O privilégio da intercessão. Vamos lá. Que privilégio extraordinário é ser um intercessor e ter acesso direto ao trono do Pai Celestial. Quando nos tornamos verdadeiros intercessores, chegamos a um lugar de autoridade espiritual incomparável, né? Essa é uma posição invisível aos olhos dos homens, como eu estava falando, né? Porque acontece através do segundo céu, né? No lugar secreto da presença divina, os homens podem não ver ou reconhecer, mas no reino de Deus, a vida do intercessor tem valor inestimável, né? Tanto no tempo quanto na eternidade, né? Por que você acha que Jesus está à direita do Pai? E o que ele faz à direita do Pai? O que Jesus faz à direita do Pai? Intercede por todos os povos, né? Então, olha só, ele fez uma obra tremenda, passou por tudo que tinha que passar, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai. E o que ele faz ainda hoje lá? Intercede, né? Então, querido, é um privilégio, porque nós intercedemos juntamente com ele, né? E ele ama os intercessores, né? E na invisibilidade que se encontra o maior poder, pois ali não há glória humana que possa contaminar a pureza da intercessão. Ó, guarde isso aqui, ó, né? É ali, não precisa ninguém ficar sabendo. É eu no meu cantinho, Senhor, intercedo pela vida de cada um que está fazendo esse curso, que os teus filhos possam ir até o final, que o Senhor possa se revelar a eles a cada aula, que eles guardem o conhecimento no coração, mas possam ir para a ação, porque oração é formada também pela palavra ação, que é colocar em prática, que é praticar, né? E ninguém precisa ficar sabendo, né? Que nós estamos intercedendo por você. Eu vou lá sozinho, Senhor, intercedo pela vida daquele líder. Pai, que o Senhor abençoe a vida do líder da intercessão. Pai, que o Senhor o cubra, o reveste, traz maturidade cada vez mais. Quando você enxergar um defeito em alguém, não é para abrir a boca, não é para abrir a boquinha, para falar mal, né? Para expor a pessoa. Não, sabe o que é? Thaís, tá louco, né? O Rogério, pelo amor de Deus, Rogério, né? Cara, meu Deus, não tem capacidade de ser um líder, né? Você não acha, né? Pelo amor de Deus, né? O cara tem tanta gente melhor na igreja para ser líder, coloca o Rogério para ser líder, né? Olha, amados, eu vou falar uma coisa para você. Você está indo contra a palavra do Senhor. Amém?
Que não é isso que o Senhor pede para nós fazermos. O Senhor pede para nós orarmos uns pelos outros e para nós fortalecermos uns aos outros. A palavra nos ensina que nós temos que olhar os defeitos dos nossos irmãos e as fraquezas dos nossos irmãos e ser ponte para que ele cresça, ser ponte para que ele se desenvolva, ser ponte para que ele se torne grande no reino de Deus, né? Ainda que eu diminua, eu preciso me fazer pequeno para que os meus irmãos cresçam, né? Então, o irmão maior, Jesus Cristo, o irmão maior, desceu para que nós pudéssemos crescer, né? Ele se rebaixou, né? Para que nós pudéssemos crescer. Então, qual que é a postura correta? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu vejo, Pai, o Rogério, e eu declaro em nome de Jesus que, Senhor, que o teu Espírito Santo encha da presença, da sua presença, que ele possa se desenvolver cada vez mais, que ele melhore na sua dicção, na sua fala, na escrita, no tratar com as pessoas, Pai, que essa forma ríspida que ele trata as pessoas, que o Senhor possa colocar nele a mansidão, o amor de Cristo, que ele, Senhor, que ele cresça cada vez mais no Senhor, né? Quietinho, no meu canto, sem falar para ninguém, sem fofocar, sem falar mal, né? Por quê? Porque quando você fala mal de alguém, né? Você está indo para um lado de quem? Quando você fala mal de um irmão seu, você está indo para qual lado? O de Deus ou você está indo para o lado do inimigo? Lado do acusador. Quem é o acusador? Satanás, está aí no chat, né? Então, assim, não dá para eu ficar com essa mente colaborando com o reino do inimigo, né? A palavra diz que nós devemos amar uns aos outros, né? Uns aos outros. Ora, irmãos, se não for assim, que sentido faz, então, nós nos reunirmos, né? Que irmãos somos nós? Então, quando observar defeito no seu líder, no seu pastor, no irmão que está sentado do seu lado, naquela pessoa, seja quem for, o nível que for, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco, apresento o meu irmãozinho, Senhor, que ele deixe e que ele melhore, Senhor, e se você puder, inclusive, tendo o conhecimento, ensiná-lo, se disponha. Ô, irmão, tudo bem? Vi que você tem uma deficiência nisso aqui, ó. Eu sei fazer legal isso aí. Você quer que eu te ensino? Bora lá. Quando? Vem uma hora mais cedo no culto, que eu vou te ensinar a fazer. Olha que coisa linda, né? Mas não. O que a pessoa pensa? Eu vou deixar ele quebrar a cara. Porque se ele quebrar a cara, eu pego o lugar dele, né? Misericórdia, mas tem. Eu sei que tem. Isso ainda em algumas igrejas. Não era para ter nada disso, mas tem. Eu sei que tem. Né? Mas vamos lá. Estamos finalizando aqui, ó. Vamos lá, mais esse slide aqui, ó. Presta atenção nisso agora, ó. Buscando as qualificações necessárias. Então vamos lá, ó. Eu fiz até um desenho aqui, ó. Coração para Deus, amor e devoção contínua. Ó, o ciclo, você tá aqui, ó. Primeiro isso aqui, ó. Primeiro, antes de exercer qualquer coisa, primeiro isso aqui, ó, coração para Deus, amor e devoção contínua. Antes de ser líder, antes de tocar, antes de fazer qualquer coisa, qualquer outra coisa, é isso aqui primeiro, ó. Se você não crescer primeiro nisso aqui, ó, esquece serviço. Esquece servir o próximo, esquece. E se você não tem o coração de Deus, não tem um amor e devoção contínua com ele, você não vai expressar ele para ninguém, né? Passou por isso aqui, ó, manteve isso aqui, ó, tá mantendo isso aqui, vai para o segundo. Dependência do Espírito Santo, confiança na direção divina, aprender a confiar no Espírito Santo, em Deus, né? Senhor, todas as circunstâncias que me cercam, né, está sob o seu controle. Não importa se eu perdi o emprego, nada vai me faltar. O Senhor é suficiente para suprir, né? Eu não vou me desviar do meu propósito. Senhor, olha, eu fui ferido emocionalmente, não vou deixar essa ferida crescer, porque o seu amor é o que mais, é o que me cura, é o que me sustenta, né?
Passou por isso aqui, ó, dependência, tá? Mantém o coração, depende de Deus, aí vai para formação espiritual, que é estudar a palavra, disciplina, né? E caráter, né? Vai buscar esse terceiro aqui. Tá nesse terceiro aqui, vai para o outro aqui, ó. Prática constante, oração e intercessão diária, né? Tem que ser oração e intercessão diária. Teve isso aqui, aí sim, ó, vitórias para o reino de Deus. O fruto e a restauração do Senhor acontece, se manifesta em todas as vidas que você está servindo, ok? E para a gente... Deixa eu ver, eu vou pular isso aqui. Chamado à ação. Isso, esse é o último. Vamos lá, falar só sobre esse último aqui. O chamado para ação. Consagre-se, amém? Dedique sua vida ao ministério de intercessão com todo o coração, né? Estude a palavra, fundamente sua intercessão nas promessas e princípios das Escrituras. Como é bom quando você conhece as Escrituras, porque a sua oração, ela vai ser uma oração da própria Escritura, né? Quando você estiver intercedendo por alguém, você vai lembrar de textos bíblicos, e você vai recitar esses textos bíblicos, né? Então é por isso que você tem que estudar a palavra. Interceda pelos outros, amados. Para de ficar pedindo coisa para Deus, para você mesmo. Não seja egoísta. O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor sabe do que a gente precisa. Não precisa ficar pedindo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Pai, me dá aquilo outro, aquilo. Isso é coisa de criança, né? Sabe coisa de criança? Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo. Pai, olha, compra aquilo, Pai, me dá aquilo outro. Isso é coisa de infantil, amém? O que o Senhor está te chamando é para você crescer, né? Filhos maduros, ruiós, né? Os ruiós do Senhor, filhos amadurecidos, né? Eles não pedem para eles, porque eles já andam com o pai, já tem tudo que o pai, né? Que eles querem do pai. O pai dá sem pedir, inclusive, não precisa nem pedir, o pai dá, né? Então, por quê? Onde eu vou gastar o meu tempo de oração, né? Oração de adoração, vou gastar meu tempo adorando ao Senhor, vou gastar meu tempo de oração intercedendo por outros, orando por motivos das outras pessoas, né? É isso que o Senhor quer, amém? Então, assim, o Senhor sabe tudo o que a gente precisa. Então, o mundo está esperando por intercessores que se levantem na brecha. Você é um deles? A pergunta é, você é um deles? Né? Quantos aqui são intercessores e querem se colocar na brecha, né? O mundo espera por intercessores. Você é um deles? Essa é a pergunta, né? Amém, queridos? Espero que a resposta tenha sido sim, sou eu, Senhor. Eu que vou estar junto à sala do trono, intercedendo pelos meus irmãos, pelo tudo que é do teu coração, porque eu vou estar perto do teu coração. Amém? É isso, então. Vamos encerrar aqui. Eu vou abrir agora para perguntas, ok? Você pode estar... Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Amém? Essa foi a terceira aula, né? Então, características, perfil, qualificações do intercessor. Eu espero que tenha edificado aí a sua vida, né? Nós vamos orar para encerrar. Eu vou abrir o grupo para que você comente, né? Comente e coloque ali no grupo impressões que você teve desta aula, que podem ajudar outras pessoas, né? Que podem ajudar os teus irmãos, coisas que edificam, né? Edificam, né? A nossa fé. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado por essa aula maravilhosa. Obrigado, Célia, Monique, amém, foi bênção, amando cada aula. Cecília, né? Monique, muito bem, glória a Deus. Então, nós vamos orar. Eu vou fazer essa oração de encerramento aqui com você, amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu apresento aqui os meus irmãos que estão aqui, Senhor, nesta sala, juntamente aqui com o Senhor, ó Pai, nós cremos na sua presença nesta sala, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que os irmãos que estiverem, Senhor, enfraquecidos, Pai, aqueles que estão, Senhor, sendo atacados, tendo ataques para desistir, ataques na vida sentimental, ó Deus, nas emoções, aqueles que têm sofrido ataques, ó Pai, na mente, Senhor,
onde estão distorcendo informações, que geram contendas, inclusive, eu repreendo agora, como corpo de Cristo aqui, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor entre com a intervenção divina sua, Senhor, para que todas as artimanhas, todas as ciladas para derrubar os teus filhos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que são filhos amados, e eles vão perseverar e permanecer, Senhor, até a volta de Cristo, Pai. Que nenhum se perca no caminho, mas que todos, neste momento, Senhor, a chama seja acesa, Senhor. Que nesse momento, Senhor, a chama seja acesa em cada um dos teus filhos, Pai. Aqueles que estavam mais frios, mais distantes, devido às circunstâncias, feridas do ministério, feridas por homens, Pai, em nome de Jesus, passa o seu bálsamo, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, sabe o preço que o Senhor pagou. São pessoas preciosas, Senhor, são pessoas que darão muitos e muitos e muitos frutos, Pai. Então não permita, Senhor, que essas feridas na alma tire do propósito, tire do chamado, mas que o Senhor, ó Deus, posicione cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que o Senhor, ó Deus, abençoe os teus filhos, guarde a casa, a família, os filhos, os bens, mas principalmente, Senhor, o coração, Pai. Guarda o coração dos teus filhos, que é o precioso. Guarda a mente, Senhor. Coloca ali o capacete, Senhor. Ó Deus, que eles se revistam a cada dia das suas armaduras, lendo a sua palavra, buscando o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que cada um deles frutifique para o louvor da sua glória, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que cada aula, Pai, desta, o Senhor como esta, o Senhor governe, o Senhor possa conduzir e dirigir, Senhor, porque não é sobre nós, não é para nós, mas tudo para a sua glória. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Como sempre, eu fico aqui na sala, né? E espero aí os irmãos saírem da sala, tá? Então, a aula já encerrou. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer, pode abrir o microfone, pode colocar aqui no chat. Amém? Deus fortaleça cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Glória a Deus. Que alegria. Amém, pastor Luciano Gomes. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, pode perguntar se alguém quiser, fica na sala. Nunca perca o foco daquilo que Deus propôs para você fazer, queridos. Tem situações que vêm para se opor àquilo que Deus te chamou, te colocou para fazer, né? Às vezes a gente fica um pouquinho meio cabisbaixo, enfrenta muita luta, mas persevere até o fim. O mais importante não é como a gente começa, mas como nós terminamos, né? Então, nós temos que terminar muito melhores do que quando nós começamos, amém? Então, seja sempre assim. Amém? Tem mais pergunta aí? Alguém perguntando? Glória a Deus. Amém, pastor? Deus abençoe. Nick, Nayara. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Estamos aqui ainda mais um tempinho, tá bom? Esse é o momento, né? Se alguém precisar falar, precisar tirar alguma dúvida, que o Senhor abençoe. Uma excelente noite de descanso a todos. Graça e paz. Rogério Gimenez. Vamos lá. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente vocês. Amém, todos nós. Matilde Dazo. Matilde Dazo, eu fiquei com ela na mente, porque ela falou que era da Venezuela, né? Glória a Deus. Tem algumas pessoas que eu guardei o nome. Boa noite. Andréia Alves. Oi, Elisângela Nascimento, pode falar. Então, eu não estou conseguindo acessar bem, acho que eu não estou entendendo, não estou conseguindo bem ver as aulas. Como eu faço? Não entro, não dá para me entrar no link.
Você está falando do aplicativo do e-book interativo, é isso? Isso, Você não consegue entrar dentro dele, é isso? isso. Tá. Manda o seu e-mail, chama o suporte, ou o meu privado, né? E me manda lá o seu e-mail, né? Que você para você poder acessar, que eu vou te explicar como acessa, tá? Todas as pessoas que vieram, né, no privado, que estavam com dificuldade de acessar o e-book, estão já acessando, tá? Tem 200 e poucas pessoas que já estão acessando o e-book. Então, Elisângela, me chama lá Tá bom, no privado, vou tentar, né? vou ver se eu consigo. Porque Isso, eu estou tentando já, mas não estou conseguindo. Isso, mas eu ensino bonitinho. Um monte de pessoa que não estava conseguindo, conseguiu, tá? Porque eu vou dando passo a Tudo passo bem, certinho ali. obrigada. Mas Tudo bem. faz isso amanhã, tá bom? Tá bom. Me chama Obrigada. amanhã. Nada, Deus abençoe. Sei. Amém. De hoje, Deus abençoe, Andréia. Mais alguém quer falar alguma coisa, tirar uma dúvida? Fiquem à vontade aí, irmãos. Pastor, Oi, Luísa. um paz. Paz. Eu quero tirar uma dúvida sobre a aula de batalha espiritual. O senhor falou que seria num outro aplicativo. Eu acho que o senhor esqueceu de colocar no grupo, ou eu não consegui achar, não sei, que eu Na verdade, eu não coloquei ainda, não disponibilizei ainda, tal, de batalha espiritual. Ok. Mas eu vou ver se eu disponibilizo ou na sexta ou no sábado, tá? De Ok, batalha espiritual. muito bem. Obrigada, paz. Nada, paz, Luísa. Pastor, em novembro eu recebi uma punhalada que me desanimou muito e quase parei ministerialmente. Agradeço a Deus, ao pastor, por essas aulas, está me ajudando muito a continuar. Amém, Luciano. Em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Não desista, amado. Nunca desista. Pessoas vão errar com a gente, pessoas vão nos machucar, sabe? São pessoas, né? Mas a gente tem que ter a maturidade de dizer: eu ando com o Senhor, não vou desistir do meu chamado, né? Procura, se não dá para resolver os problemas com as pessoas, né? Ok, olha ao Senhor, né? O certo é assim: quando alguém fizer algo para nós, o correto é nós nos achegarmos, né? A essa pessoa com mais uma testemunha, né? E falar o caso para resolver, pedir perdão ou liberar perdão se foi uma ofensa sobre a sua vida, né? Mas o fato é que a gente precisa sempre estar se acertando, né? A não ser que é uma situação assim que de fato não dá para resolver ali, né? Mas nós precisamos liberar perdão e perdoar, né? Pedir perdão, né? Mas não desistir, né? Desistir jamais, jamais desista. Principalmente porque todos nós somos preciosos. Gente, não tem maior e menor no reino de Deus, né? As pessoas costumam, meu Deus, o homem é um vermezinho de Jacó mesmo, né? Porque as pessoas costumam confundir título com poder, né? Com ser maior. Meu irmão, maior é o Senhor, não existe entre nós maiores, né? Nós estamos aqui para servir uns aos outros em amor, nós estamos para lavar os pés uns dos outros, né? Não existe esse negócio de maior, menor, não, né? Eu sou apóstolo, né? Nossa, que glória de ser apóstolo, eu sou o bispo, né? As pessoas se amarram em título, né? E se prende a isso, e machuca as pessoas e fere as pessoas, não tem nem humildade de sair do título e pedir perdão, às vezes, para uma pessoa, né? Então, assim, são homens e mulheres que precisam amadurecer, amém, irmãos? Eu estou falando mal de ninguém aqui, de título nenhum. Eu tenho um título também que foi dado pelo Senhor para mim, mas a gente tem que saber ser líder, né? Tem que saber aquilo que está sobre nós, conduzir de forma humilde, mansa, madura, né? Ajudando as pessoas a amadurecerem, né? Mesmo que elas nos ofendam, né? Porque não é fácil, a gente é ofendido, mas
O Senhor, por mais que ele foi ofendido, Cristo, cuspiram até nele, carregando a cruz, cuspiram, bateram, chicotearam, xingaram, caluniaram, falaram coisas que ele não fez, foi crucificado injustamente, né? Então, assim, quem somos nós, né? Mas a pessoa fala uma coisinha, a gente já... Nossa, aquilo entra e faz um estrago no nosso emocional. Amados, não permita isso, amém? Não permita isso, não permita isso. Foi ofendido, né? Falaram mal de você, fizeram uma coisa ruim para você, fica firme no Senhor, entrega para Jesus, joga para a cruz dele, né? Fala aí, Senhor, tem mais uma aqui, ó. Joga aí para você, mais essa ofensa. Foi cravada lá na cruz todas as ofensas. Então, eu não vou me sentir ofendido, machucado, ferido. Pode me trair, porque Jesus foi traído. Então, por que eu não posso ser traído? Se ele foi traído, por que eu não posso ser traído, né? Ah, é duro, traição é duro, a gente é humano, vai sentir mesmo, né? Mas isso não pode ser impedimento para a vida inteira, não pode ser impedimento de relacionamento com Deus, não pode ser impedimento para nada, né? Vou sentir, vou lamentar, chorar, né? Sentir o luto, existe um luto, né? Existe um luto. Quando a gente é ferido, quando a gente é traído, quando a gente... Existe o período de luto, mas passou o período de luto não pode ser 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Tem gente que tem 10 anos de período de luto. Não pode, amém? Machucou, recebeu ofensa, foi ferido. Tem um período de luto. Nós somos humanos, né? Tem um período de luto, mas período de luto assim, ó, 1 semana, 1 mês, no máximo, 1 mês de luto, e vida que segue. Pai, em nome de Jesus, me fortalece nesse luto, Paizinho, porque tá mal o negócio aqui, eu preciso do seu consolo, Espírito Santo, vai tirando todas remonta o meu coração novamente, que está todo estilhaçado aqui, foi estilhaçado, né? Mas remonta aqui meu coração, Senhor, porque eu sigo para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Nada e ninguém vai me parar, só o Senhor é o que pode me parar, Pai. O resto, ninguém me para. Porque imagina se Paulo parasse, né? Imagina se Jesus parasse. Ninguém estaria aqui hoje, né? Então, a gente não pode parar, amém, queridos? Em nome de Jesus. Isso que eu te falo com total autoridade. Amém? Então é isso. Estamos encerrando. Eu vou parar aqui a gravação.